Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 6º ano. Hoje nós contamos com a ajuda do artilheiro, jogador caro aí, ó, da seleção alemã, direto para o Brasil, Klinsmann, ele aqui no cantinho, tá aqui ó, no cantinho. E nesse sentido, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, Klinsmann nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Contamos também com a ajuda dela, ó, mais uma vez aqui participando conosco, a nossa ilustre colega maravilhinda aqui, professora Carla. E aí, Carlinha, de boa? De boa, Lu, muito obrigada, né, por me recepcionar sempre tão bem. E é um prazer estar com vocês aqui, certo? Então, como nós gostamos de dizer, você pode assistir nossa aula do Educa Recife agora ao vivo pela TV Nova. Essa aula à tarde, ela é reprisada, vai para o canal do YouTube e você pode acessar também pelo aplicativo do Educa Recife, que nosso produtor Juninho, aí ó, meu xará, vai jogar aqui no cantinho, ó, QR Code apareceu, aponta o celular, baixa o aplicativo, instala e assiste às nossas aulas com a sua internet financiada. Não vai consumir do pacote de dados. Então, só não assiste, né, Carlinha? Pois é. Quem não quer. Quem não quer. E olhe que eu aconselho a assistir, viu? Então, gente, nós vamos para nossa aula de História do Recife. Hoje nós vamos falar sobre artesanato. Já deu para ver aqui que esse ano nós estamos mais uma vez aqui com a edição da Miudezas do Professor. Olhe, fale esse Então, nome nesse direito. sentido, né, nós temos aqui ó, uma grande quantidade, né, de produtos do artesanato, mas a gente vai comentar sobre eles depois. Vamos começar assistindo um pequeno vídeo. Dá o play aí, Juninho. Coloca aí, por favor, o vídeo. A Praça Santos Dumont está localizada entre a Rua Caramuru e a Tamoio, no centro de Pato Branco. Quem quer levar um presente da cidade para alguém, este é o lugar certo para encontrar. São muitas opções, principalmente agora na época do Natal, onde a temática é muito trabalhada. E não é só presentes, tem muitas utilidades do dia a dia que também se encontra por aqui. Essas lindas, produzidas pelos artesãos de Pato Branco. No último final de semana teve feirinha. A Feira do Artesanato ocorre em horários e dias pontuais, mas aqui na Casa do Artesão o atendimento é em horário comercial. Está aberto praticamente todos os dias. Tem muitas sugestões de presente. Me disseram aqui que um dos itens que mais vende nessa época do Natal está exatamente aqui, ó. Panos de pratos lindos. Olha esse só que destacamos aqui, custa R$ 38. É um excelente presente para o Natal, nos informaram aqui. Mas o produto líder de vendas é esta lembrança de uma figura muito conhecida na cidade, Frei Policarpo. As pessoas compreendem que ele não é um santo, mas sim uma figura muito abençoada e querida. As pessoas sempre gostaram de ter ele como pedindo suas bênçãos e querem muito, a procura dele é muito grande. Gosto mesmo da imagem da estatueta dele. Você ajuda a fazer? Eu faço a pintura na estatueta crua. A artesã que confecciona a imagem é a Dona Carmen. No próximo final de semana teremos mais uma vez a tradicional feira por aqui. Será a última antes do Natal. Feira livre na sexta, final da tarde, no sábado, o dia inteiro e na segunda, final da tarde. O que o pessoal encontra aqui? Lembranças da cidade e temos também peças como tela, mosaico, todo tipo de lembrança e decoração de casa. Vale a pena vir dar uma olhadinha. Sim, temos para todo o gosto das pessoas, nós temos. Então, o que é que nós observamos aqui? Na mesa, nós temos aqui, do jeito que a gente viu no vídeo, a gente tem espalhado, né, ao redor da nossa cidade. A gente fica aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, então a gente fica no jogo das câmeras. É isso aí, Jonas. Então, nesse sentido, ó, do jeito que a gente viu no vídeo, a gente vê aí, a gente passou para vocês aí
um vídeo, né, que trabalha um pouco a questão do artesanato, mais especificamente o artesanato em uma determinada cidade, aproveitando aí o período natalino, né? Então a gente lembra que aqui na própria cidade do Recife, né, na nossa cidade do Recife, quando vai chegando ali novembro, então o pessoal já começa a mudar a ornamentação da cidade, já começa a produzir também alguns produtos voltados para o ciclo natalino. Então a gente vê um bocado de coisa, né? Vê chapéu do Papai Noel, vê bolas para árvore de Natal, vê as próprias árvores de Natal, vê pano de prato aí ornamentado, né? De forma específica. Então é inclusive uma época, né, onde a gente observa, né, essas épocas festivas, são épocas que são assim bem exploradas, né, pelo comércio, né? Então o comércio ele tem ali um incremento, né, a depender dessas datas, né, como em todas as datas, né, datas festivas. A gente tem Dia das Mães, né, Carlinha, Dia dos Isso. Pais, Qualquer data qualquer- que isso. possa virar comercial, né? A gente tem esse boom desse artesanato. Mas é bom lembrar que a gente também viu no vídeo essa questão, ela não é só em data festiva, né? O artesanato está presente aí, não é, Lu? Em todo Exatamente. momento. Quando a gente vai a algum lugar diferente, vai conhecer, vou ali em João Pessoa, vou em outro lugar, o que é que eu trago? Geralmente, artesanato. Eu particularmente, quando vou a qualquer outra cidade, eu procuro sempre uma peça específica do artesanato local. Carteira. Eu gosto muito de Olha aí, carteira, tá né? vendo? Então, Já fica a dica aí do eu posso professor. dizer que eu tenho uma coleção lá de algumas carteiras, né? A última E eu que eu gosto de comprei, brinco, de colar essas coisas, né? a Então, última que eu comprei, Carlinha, foi de lá do Mercado Público, lá de João Pessoa, Olha certo? aí. Então ela é diferenciada, tem um zíperzinho, abre assim, ó, nesse formato e assim, pelo zíper, né, ela passa a sensação de maior segurança para não perder, né, os É muito cartões, né? dinheiro, né? É, Também, muito nem dinheiro, tanto dinheiro, professor. né? A gente não é tanto dinheiro assim não, mas para não perder as moedinhas que a gente bota lá dentro. Mas veja, olha, a gente tem aqui exemplos, né, de peças do artesanato local, artesanato aqui, né, da região. Então, já deu para perceber que a gente vai falar hoje sobre o artesanato. A gente vai tentar entender sobre o conceito de artesanato, conhecer algumas manifestações desse gênero no município do Recife. Aí a gente começa, ó, você sabe o que é o artesanato? Você tem que lembrar aqui, ó, e se não sabe, né, você vai saber agora, o artesanato é o próprio trabalho manual, utilizando-se de matéria-prima natural ou a produção de um artesão. O artesão é o profissional do artesanato. O artesanato é um tipo de produção manual. Então, quando a gente observa aqui, por exemplo, este colar, vê se dá para dar um zoom aqui, Juninho, no colar aqui. Deixa eu ver para qual câmera fica melhor a gente Pra lá. direção aqui, ó. Então, quando a gente observa aqui este colar, observa uma produção manual, utilizando, ó, uma tirinha aqui de couro, utilizando, ó, tecido, utilizando o crochê. Então isso aqui é produzido manualmente. Ô, Lu, Então, e também tem a questão, esse artesanato aí, né? Mostra também que, pensando na palavra artesanato, o que é que a gente tem? Arte. Logo, né? a gente exatamente. separa. É a arte de criar o objeto com as próprias mãos, né? A Exatamente. mão é o principal instrumento de trabalho e ainda transforma a matéria-prima, né? Exatamente. Então é a forma de produção, inclusive historicamente mais antiga. Então, desde os primórdios da humanidade, os seres humanos já utilizavam o trabalho artesanal. Quando você tinha um homem ou uma mulher pré-históricos, né, ali lá no período das cavernas, ainda habitando lá nas cavernas, então desde a tinta, né, que eles produziam para pintar as cavernas com as pinturas rupestres, até o arco e flecha, né, as lanças, né, as facas que eram produzidas, né, se utilizando de lascas de pedra, tudo isso era uma produção manual, ou seja, uma produção artesanal, né, uma produção que a gente diria manufatura, né, trabalho manual e artesanal, né. Era necessário você
utilizar ali uma certa arte, ou seja, uma certa técnica, arte aí no sentido da técnica de produção. Então, nesse sentido, quando a gente observa aqui os trabalhos, ó, a gente tem um outro trabalho aqui, por exemplo, madeira. Esse trabalho aqui, ó, aqui você pode dizer, um trabalho bem simples, mas ó, a criatividade do artista, ele usa aqui, ó, dois gravetos, ó. Então ele usa aqui um graveto, faz um furinho aqui, utiliza outro aqui, ó, faz aqui, ó, um detalhezinho. Então ele tem uma produção. E isso aqui, ó, lembrar, né, que o artesanato, ele termina por sustentar, né, as pessoas, né, que vivem, né, dessa produção artística, né. Temos um outro exemplo aqui, ó, produção cerâmica, ó, utilização cerâmica aqui, ó, barro, certo? Mas dentro, ó, observam a pintura do peixe aqui, ó, um peixinho aqui, dentro, ó, pintado, certo? Dentro de uma moldura, né, de cerâmica. Então, nessa dinâmica, né, o artesanato, ele se constitui aí com esse trabalho, né, como esse trabalho manual, né, artístico propriamente dito. E o artesão aqui, ó, a gente colocou aqui um desenho de um ferreiro, né, o cara produzindo aqui uma espada, certo? Usando aqui, ó, a bigorna, o ferro, né, que é a matéria-prima, um martelo aqui também feito de ferro para poder bater aqui, dar o formato, né, da espada. Então, o artesão, ele seria esse profissional, né, que fabrica os produtos através de um processo manual ou com auxílio de ferramentas. Então, aqui, ó, no caso da cerâmica, por exemplo, você pode utilizar a produção manual, mas você pode utilizar, a depender do produto que você vai fazer, você pode utilizar também algumas ferramentas. Quem trabalha, por exemplo, construindo vasos de cerâmica, geralmente tem um aparelho, né? Tem uma base redondinha aqui que ele vai girando e o cara vai moldando, né? Ali um trabalho, né? No barro, né? A gente diz ali, né? Chama esse profissional de oleiro, né? Então é o camarada que trabalha ali com a produção, né? Do barro, né? Então, a outra questão, a gente tem aqui, ó, exemplo, ó, uma pintura aqui, ó, uma imagem que mostra aí, ó, um artesão, certo? Ele fabricando aqui, ó, com instrumentos aqui, ó, de pedra, né? Utilizando pedras bem específicas, né? Então, outra questão para a gente entender, com a mecanização da indústria, ou seja, a gente vai ter a partir do século XVIII, né, revolução industrial. Então, com o desenvolvimento da indústria, o artesão ele passa a produzir objetos, né, que vão compor um outro campo, né, da nossa cultura, chamada cultura popular. Então, a gente passa a ter, com o processo de revolução industrial, a gente passa a ter o que a gente chama de produção industrial, certo? Toda aquela produção que é feita, né, nas fábricas, e mais do que isso, no processo de fabricação, né, de produtos, utilizando o que a gente chama de sistema fabril, a gente vai ter o seguinte, a produção em larga escala. Então, observe aí, por exemplo, a questão da indústria de automóveis, né? Então, você tem lá um modelo de automóvel, ele é produzido em escala, né, em grande quantidade. Então, nesse sentido, quando a gente tem, né, o artesão produzindo uma peça, né, como essa que a gente mostrou, por exemplo, da madeira aqui, ó, a gente observa, ele pode até fazer uma peça parecida, mas aí o que é que a gente vai ter? Cada peça, né, de artesanato, por mais idêntica que ela seja uma a outra, ela termina se tornando única, né, porque ela é toda feita manualmente. Então, nesse sentido, né, a gente joga essa produção artesanal, nessa produção aqui, ó, manual, certo? Seja no couro, seja na madeira, seja no crochê, na cerâmica, né? Seja também, ó, na pintura aqui, ó, na organização aqui, né? Meio que um trabalho mais de escultura, né? Em madeira, não seja a questão dos colares, né? Seja a questão da técnica de renascença aqui, ou do crochê, mas tudo isso é feito manualmente. Então, nesse sentido, né? Passa para o campo daquilo que a gente coloca como cultura popular, né? Porque é produzido ali pelo povo, não dentro da perspectiva da industrialização, ok?
Então, vamos continuar aqui. Aí veja, a cultura popular, como a gente colocou, né, pode ser definida como qualquer manifestação, seja na dança, música, festa, literatura, folclore, arte, certo? O artesanato, em que o povo produz e participa de forma ativa. Então, você não vai ter uma máquina ali mediando, né, o processo ali de produção, ou um camarada operando uma máquina. Você vai ter, imaginar a Carlinha ali, ó, produzindo colares. Então, Carlinha está produzindo ela mesma, manualmente, né, professora? Então, nesse sentido, o trabalho mais manual, é o né? principal instrumento de trabalho. Ainda que, né, a gente tem algumas tecnologias para ajudar esse trabalho. É claro que eu falo tecnologia, professor, no sentido de qualquer coisa que venha para contribuir. Por exemplo, uma caneta. Tudo isso é tecnologia. A gente pensa em tecnologia, mas pensa logo no computador, não. E até no artesanato também, as coisas vão evoluindo para que o artesão ele tenha mais facilidade, né? Imagine fazer um trabalho lá nos primórdios, né? Como o professor disse. É muito diferente de fazer agora, mas não tira o conceito, que é a arte de criar o objeto com as suas próprias mãos. Exatamente. Inclusive, né, eu citei no início aqui, né, que eu quando viajo para determinados locais, eu gosto de trazer carteira, né? E aqui no município de Recife mesmo, eu tenho um camarada, né, que trabalha com a produção de carteira, certo? Em couro mesmo, né? E ele produz tudo manualmente, né? Então, inclusive, recentemente, não vou dizer aqui, camarada, para não fazer a propaganda, né? A gente, verdade disso daí. Mas esse produtor em específico, né? Ele produz várias réplicas ali de um determinado modelo, né, que ele faz de carteira, mas ele produz tudo manualmente. Então, por mais que ele produza em série, certo? Mas ali ele está produzindo de forma artesanal. E é muito interessante a cultura, isso, né? Valorizar isso, né, professor? Exatamente. E, inclusive, né, há uma questão, né, que a gente observa. Esses produtos que são produzidos manualmente, né, eles terminam sendo um pouco mais caros até, porque se você for olhar, né, um produto, pronto, aqui, ó, exemplo, aqui, ó, tá aqui na mesa, certo? Eu tenho uma xícara, né, uma caneca, né, essa daqui, ela tá aqui ao caso porque ela tá com meu café, né? Então, até a produção, por exemplo, do café, né, existe hoje o café industrializado, mas existe também a produção do café, né, dentro de uma perspectiva da agricultura familiar, certo? Então a gente tem pequenos produtores que produzem manualmente ali o café. Visitei certa vez a cidade de Triunfo, certo? Que tá ali naquele conjunto de cidades, né, que faz parte, né, do circuito do frio, né? Já visitou Triunfo, professora? Não há muito tempo, preciso ir novamente. Legal, né? Então a gente, lá em Triunfo, a gente tem uma parte da cidade, né, que tem uma serra, né, bem elevada ali, e lá no topo da serra tem o que a gente chama de Bico do Papagaio. Aí tem um mirante que lá em cima, quando olha para uma direção, você está olhando para o município, para o estado, né, da Paraíba, e de lá de cima você está no estado de Pernambuco, certo? Então, lá em cima tem uma lojinha de uma senhora que ela produz um café que é a coisa mais gostosa do mundo, né, para quem curte café. Todo o processo manual. Então ela mesma planta, ela mesma colhe, ela mesma torra, né? E ela mesma empacota, faz uns pacotinhos assim, com aqueles saquinhos transparentes, né? E na época eu trouxe, né? O café era tão bom que eu fiquei com receio de consumi-lo de uma vez só, né? Fui degustando ali aos poucos, porque a distância daqui de Recife para Triunfo não é tão pequena, né? Então, para voltar lá, para comprar de novo, seria um processo. Mas veja, então, dentro da perspectiva da cultura popular, a gente coloca aqui, ó, exemplo, um bloco de maracatu em Olinda, certo? Mas, voltando para o artesanato, o que é que a gente tem? Artesanato seria uma técnica manual, né, para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. A gente já colocou. Exemplo, marceneiro, ele usa o quê? A madeira, né, como matéria-prima.
Aí aqui, ó, o marceneiro, a imagem aqui, ó, do marceneiro, certo? O artesanato, ele é tradicionalmente a produção na qual o produtor possui os meios de produção e trabalha com a família em sua própria casa. Meios de produção são todos aqueles produtos que ele vai utilizar para fabricar o seu produto final, desde a matéria-prima até as ferramentas que ele vai utilizar para transformar aquela matéria-prima. Então, no caso do marceneiro, por exemplo, ele mesmo compra a madeira, ele mesmo corta a madeira, ele molda a madeira dentro do modelo do móvel que ele vai fazer, né? Ou do instrumento que ele vai fazer, e ele monta todo o produto. E no final, ele ainda precifica e coloca o produto para a venda. Então, ele trabalha em todo o processo, ok? Aí, ele realiza todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento, como eu falei no caso marceneiro. Mais na frente, ao longo da história, esse processo do artesanato, ele vai evoluir para um processo que a gente chama de manufatura. Um trabalho continua sendo manual, porém vai haver o que a gente chama aí de divisão do trabalho. Então, no caso do marceneiro, aí você vai ter a divisão do trabalho. Então, você vai ter os ajudantes ali, um vai cortar a madeira, o outro vai lixar, o outro vai moldar, o outro vai bater ali os pregos e no final o artesão ele observa ali o produto, inspeciona e coloca para venda. Então, esse processo, né, de divisão do trabalho, aqui a gente tem uma imagem, a sapataria do século XVI. Então, observa, aqui a gente tem a divisão do trabalho, cada um fazendo uma parte, né, do processo. Então, no artesanato a gente não tem a divisão do trabalho, né, ou a especialização aí para a confecção do produto. Então, o artesanato ele pode ser o erudito, popular e o folclórico, né? Então, a gente tem o erudito dentro daquela perspectiva, né, do artesanato mais bem trabalhado, com maior riqueza de detalhes. O popular ele mais simples e o folclórico é que ele vai representar alguma tradição local, né, ou vai ser inspirado em algum conto, alguma lenda local. Dentro do artesanato, né, folclórico, a gente tem, por exemplo, a confecção, né, um exemplo, né, a confecção de colares, né, que são tradicionais de alguns povos, né, que, por exemplo, são associados à ideia, né, de que aquele colar ele pode lhe ajudar, certo, a ter mais uma boa sorte, né? Então você tem essa dinâmica, né? Ou quando você representa ali assim personagens, né, da cultura, né, do folclore, né, local ou nacional, né? Então, ele pode, né, se manifestar também de várias formas, como por exemplo a cerâmica utilitária, né, a funilaria popular, trabalhos em couro, trabalhos em chifre, né? Há quem faça, né, um trabalho muito bom aí com chifres de determinados animais, né? Em culturas mais antigas, como por exemplo, né, a cultura nórdica, lá, os vikings, né, eles utilizavam muito chifres, né, de bois, né, eles faziam, né, copos, né, ou canecas, né, com chifres desses animais, né. Então, alguns deles eram utilizados até em rituais religiosos, né, trançados de tecidos de fibras vegetais e animais, fabrico de farinha de mandioca, monjolo de pé de água, engenhocas, instrumento de música, tintura popular. Então, vejam, tem uma colega, né, que ela eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque isso aqui a gente até já falou. Então, eu tenho uma colega, né, que a avó dela, que mora lá em Bom Jardim, ela tem, né, uma casa, né, no que seria um sítiozinho que ela possui, e lá ela possui uma casa de farinha, né? Então ela mesmo produz a farinha de mandioca que ela consome, né? Tudo bem artesanal. Então veja, para a gente finalizar nossa aula, vamos falar aqui sobre artesanato em Recife. Locais que você pode visitar para não somente conhecer, visualizar, ou até mesmo para adquirir peças de artesanato, né, na cidade do Recife ou na região metropolitana do Recife.
Feirinha de Boa Viagem. Essa Gosto daqui muito. é famosa, né? É muito legal. Gosto muito de ir para a bastante. Feirinha de Boa Viagem, comer um pastelzinho com caldo de cana, Eita. olhar as peças de artesanato e depois ainda sentar ali na orla de Boa Viagem, né, para ficar E é uma levando. forma de valorizar o que Isso, é nosso, né, gente? E a exatamente. gente precisa, no tempo que a gente vive, ainda mais, a gente precisa valorizar o que é nosso. Exatamente. Outro aqui, ó, Casa da Cultura. Casa da Cultura, antiga casa de detenção, né, do Recife. Foi desocupada ali, ó, deixou de ser casa de detenção, ou seja, prisão local, e se tornou um centro de artesanato. Vamos trazer depois para vocês uma aula específica sobre a Casa da Cultura, né? O Centro de Artesanato de Pernambuco, ali, ó, no Marco Zero, na região do Marco Zero, certo? Aqui, ó. Então, ó, você for lá no Marco Zero, não custa nada. É na mesma praça do Marco Zero, você tem o Centro de Artesanato de Pernambuco. E é isso, gente. A gente citou aqui alguns locais. Lembrando, ó, tudo isso aqui, ó, trabalho artesanal. Tudo isso, inclusive, do acervo da nossa querida coordenadora, Celi. professora Celi. Então, agradecer a Celi, né, por ter mais uma vez cedido aqui material dela para exposição. Fica aí como sugestão de atividade, direciona aí, ó, o celular para o QR Code e ao lado aqui, né, para assistir a um vídeo complementar sobre o tema da nossa aula. No mais é isso, gente. Valeu, Carlinha. Eu que agradeço, professor. Até a próxima, pessoal. Valeu, Klinsmann. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.